Bom dia a todos, distintos participantes, senhoras e senhores. É com grande prazer que faço um discurso dando boas-vindas a todos vocês nessa manhã no 10º Seminário Internacional em Promoção da Saúde e Cuidar em Enfermagem, promovido pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Enfermagem da UPE-UEPB. Em nome do programa de pós-graduação, gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar minhas mais profunda gratidão ao professor Fernando Menezes, da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma agência internacional especializada em saúde pública das Américas, para melhorar a saúde e a qualidade de vida das populações. Assim, convido o professor Fernando Menezes para proferir a palestra Promoção da Saúde nos diversos cenários do cuidar. Eu peço desculpa a todos, porque eu estou tendo problema na câmera aqui do meu computador e a gente vai tentar agilizar esse processo para que a gente possa dar continuidade. Então, passo a palavra para o professor Fernando Menezes. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade. É um prazer revê-lo. Muito feliz por, mais uma vez, o senhor estar participando e contribuindo com essa formação, com essa importância do ensino e da pós-graduação no Brasil. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos, bom dia, Simone. Eu diria que o prazer é todo meu e a honra também é toda minha, porque eu participar de eventos dessa natureza, dentro de uma universidade que preza pela formação, tanto no nível de graduação como na pós-graduação, sempre é muito importante. Então, é um prazer para mim poder conversar, porque é isso que eu vou fazer aqui com vocês, conversar um pouco sobre a minha experiência nos últimos anos em cima do tema da promoção de saúde, mas já colocando uma atualização aí no meu currículo. Eu retornei, eu me aposentei da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, agora no mês de junho retornei e me incorporo já às minhas atividades rotineiras na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou professor, sou da área de cirurgia, veja que coisa interessante. A minha área de origem é a cirurgia de câncer, e é dentro dessa visão que eu, vamos dizer assim, trabalhei durante os últimos quase 12 anos, né, porque incluo aí uma passagem pela Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, pelo Ministério da Saúde, e finalmente, nos últimos 7 anos, um trabalho em nível regional, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Houston. Então, eu queria fazer esse primeiro esclarecimento, que muito daquilo que vamos conversar e eu vou colocar para vocês é fruto dessa experiência no trabalho internacional nesses últimos 7 anos. E também incorpora elementos de trabalhos prévios dentro da universidade e dentro das secretarias e do Ministério da Saúde do Brasil. Então, Simone, professoras, professores, é realmente um prazer muito grande. E eu gostaria de passar já, Alisson, por favor, ao primeiro slide, né, que é o que mostra o tema. E já entrando no tema em si, né, quando se fala de promoção de saúde, né, se usa muito essa imagem, né, essa imagem do iceberg. Essa imagem do iceberg ela é muito interessante porque ela coloca na parte visível, né, no topo do iceberg, a doença, né, ou as pessoas que estão cometidas por qualquer tipo de infecção. E coloca também no topo, na parte visível, né, já aí do lado daqueles determinantes, o tema do estilo de vida, os fatores de risco, que inclui aí
questão mais individual. Quer dizer, o que é que o indivíduo ele contribui para que esse processo de saúde e doença ocorra. Então, essas questões de estilo de vida são importantes, mas, como a gente olha para a imagem do iceberg, elas não são as mais, eu diria, grandiosas do ponto de vista do que vem abaixo da linha d'água, né? Onde você vai incorporar tudo aquilo que foge ao controle individual, vou colocar dessa maneira. Então, as condições, por exemplo, de vida diárias, muitas vezes, ela não é uma completa, uma completa decisão do indivíduo. Ele muitas vezes, e aí acometendo principalmente as populações mais pobres, mais necessitadas, condições como moradia, emprego, apoio social, temas como violência, segurança, isso tudo está na mão não, não dele em particular. Ele não tem o controle dessas questões, mas está na mão daquilo que os sistemas que trabalham esses tópicos que eu acabei de mencionar, eles oferecem para essa camada, para essa população. Então, são condições de vida que realmente influenciam bastante nesse processo. Do mesmo modo, vamos também entender que as estruturas econômicas e sociais, não é? E aí a gente pode falar locais, regionais, nacionais e globais, elas têm também uma grande contribuição naquilo que é esse processo de saúde e doença. De modo que a distribuição de riqueza, políticas fiscais, políticas relacionadas a gênero, disputas de classe, que aparentemente não deveriam influenciar tanto na questão da saúde, como vista apenas como um fenômeno isolado, na prática são o maior componente. O maior componente do iceberg, como a gente pode ver aí de maneira muito clara, ele é o componente que não está sob o controle individual, mas pode sim entrar para o controle do ponto de vista da coletividade. E passando para o próximo slide, é importante que, Alisson, por favor, passe o próximo. É importante que a gente comece a entender algumas questões relacionadas a esse controle, né? Por exemplo, esse é um quadro muito interessante de 2017 que foi feito pela, pela Comissão Europeia de Saúde. Então, eles fizeram um documento chamado Estado da Saúde na Comunidade Europeia e eles começam a mostrar temas muito interessantes. Por exemplo, o orçamento dedicado a cobrir os custos das doenças crônicas, né? Como é que isso se compara com aquilo que se gasta, aquilo que se investe, melhor dizendo, no tema da prevenção. Então, é interessante que você vê que quase que 80% dos custos estão aí direcionados a custos para cuidados de saúde. Quer dizer, aí a gente está falando na atenção mais terminal à saúde, mais eu digo terminal do ponto de vista de que não é a atenção primária que está envolvida, mas aquelas consequências da não prática de uma boa promoção de saúde, de uma boa prevenção e de um bom sistema de saúde baseado na atenção primária, atenção básica, como chamamos aqui no Brasil. Então, é importante ver que o custo ele é diretamente proporcional à priorização que os sistemas dão a esses componentes, né? O componente de tratamento e o componente de prevenção e promoção. Então, a gente vê aí claramente que há uma discrepância muito grande, né? Com somente 3% dos orçamentos em saúde, a gente está falando de nível de Europa, que são investidos no tema
da prevenção. Então, aí a gente já vê como é desigual a maneira como os sistemas de saúde, mesmo os sistemas de saúde avançados, embora quando a gente fala da Europa, a gente fala de uma miscelânea de sistemas, existem sistemas mais unitários e sistemas mais fragmentados, mas, de qualquer maneira, de um modo geral, isso se passa também em outras partes do mundo. Há uma preponderância, eu diria assim, de um maior investimento, um maior aporte financeiro no tema do tratamento do que no tema da promoção e da prevenção. E isso é muito importante, a gente trabalhar esse aspecto. O próximo, Alisson, por favor. Porque quando você também vai para coisas mais particulares, e aí eu vou mostrar para vocês um slide que me foi dado por um colega da Universidade do Novo México, em Albuquerque, onde estávamos trabalhando o tema da formação na atenção primária, e ele mostra uma coisa interessante. Isso são dados do Novo México. Então, em relação aos determinantes de saúde, é interessante que a contribuição para a mortalidade do estilo de vida fica em torno de 40%. Mas o orçamento nacional, que é aplicado para trabalhar as questões de mudança de estilo de vida, de educação e saúde, para as pessoas puderem fazer uma mudança positiva em relação ao estilo de vida, é apenas 1%. Você veja, 40% é o peso que tem esse fator, 43%, o peso que tem esse fator em termos de propiciar a uma mortalidade da população. Mas somente 1% do orçamento de saúde é alocado a tratar de estilos de vida. Do mesmo modo, ele faz aí, na coluna da esquerda, a gente pode ver que cada um deles apresenta a contribuição relativa para a mortalidade. O tema da biologia, com 27%, apenas, mas há o tema do ambiente, né? E eu volto a dizer, isso pode variar de população para população, isso é um dado de um estado americano, que é o estado do Novo México. E aí vem a desproporcionalidade quando a gente fala dos serviços de saúde. Entenda-se aí serviços de saúde como serviços dedicados para o tratamento das doenças. Então, 91% dos orçamentos que são gastos dentro do setor saúde estão dedicados ao tema do tratamento e não aos outros temas que poderiam estar sendo abordados aí do ponto de vista do estilo de vida, das questões ambientais, que representam, inclusive, uma maioria quando a gente fala de causadores, agentes causais de contribuição para a mortalidade. O próximo, Alisson. Uma outra coisa que sempre me ocorre é que a gente possa definir bem o que seria essa questão da saúde. Né? O que é um indivíduo saudável? E aí, pela primeira vez, aparece uma definição de uma carta que foi muito importante, eu diria, dentro dessa discussão da promoção em saúde. Porque ela pela primeira vez, essa carta de Ottawa, ela começa a falar mais claramente sobre promoção de saúde. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, quando eu mostrar quais são os principais desenvolvimentos na área. Então, essa carta de Ottawa, ela postula a ideia da saúde como qualidade de vida. Então, veja que muda. Né? A saúde deixa de ser ausência da doença apenas e passa a ser qualidade de vida. E passa a ter visão de processo. E como todo processo complexo, tem um número muito grande de variáveis envolvidas. E variáveis, mais uma vez, voltando àquela primeira definição, que algumas vezes nós temos controle, outras vezes não temos controle. Então, existem variáveis como alimentação, justiça social, o próprio sistema ecológico, os temas de renda e os temas de educação,
que alguns desses estão sob o nosso controle e muitas vezes estão completamente fora do nosso controle. Não temos autonomia sobre isso. Então, é importante pontuar qual é o modelo de discussão de saúde que a gente está fazendo, né? E foge completamente ao tema da saúde como a ausência da doença. Não é esse conceito que nós utilizamos quando falamos de promoção de saúde. O próximo. Então, 3 palavras são importantes dentro dessa visão. A primeira palavra é empoderamento, né? Porque, na verdade, nós propomos, quando trabalhamos com a promoção de saúde, que as pessoas se empoderem, que as pessoas passem a ter maior controle e as pessoas passem a ter maior autonomia. É justamente naqueles componentes que eu falei aqui que estão abaixo, né, da linha d'água daquele iceberg que eu mostrei, né? Que elas passem a trabalhar não apenas acima com os temas dos fatores de risco que estão envolvidos com o estilo de vida, mas que também possam, dentro da visão mais ampla, mais holística, trabalhar os temas que são relacionados aos determinantes sociais de saúde. Então, isso é muito importante, porque são 3 palavras, para mim, que são fundamentais dentro da discussão do processo de formação, ou melhor dizendo, da promoção de saúde. O próximo, Alisson. Então, aí vem uma outra discussão que eu gostaria de colocar para vocês, que eu acho interessante. Porque quando a gente fala de empoderamento, de controle de autonomia, a gente sempre entra na discussão do que tipo de autonomia a gente está falando, né? Qual é a autonomia? Eu, particularmente, eu vou dizer qual é a corrente que eu realmente eu acho que é a mais interessante para a gente trabalhar, mas existem 2 correntes. A corrente conservadora, que reforça a tendência de diminuição da responsabilidade do Estado. Eu acho que o maior modelo em termos de país que segue com essa visão é os Estados Unidos. Ele não considera que a saúde é um direito, não é? E é uma obrigação do Estado, e ele diz que a saúde é uma obrigação individual, não é direito. Então, o indivíduo ele tem que ser responsável por todos os aspectos que correspondem à saúde pessoal, né? Então, e aí todo o sistema, que eu não diria que é sistema público, mas todo o sistema de saúde, ou a visão de sistema de saúde dos Estados Unidos é montada em cima dessa noção mais conservadora de que o Estado tem uma responsabilidade diminuída e se vai delegando progressivamente aos sujeitos a tarefa de tomarem conta de si mesmo. Então, esse é um tipo de visão. Eu sou mais favorável à tarefa, à visão progressista, onde se ressaltam aí, primeiro e o mais importante, saúde é um direito humano e é uma obrigação do Estado. Então, dentro das obrigações que o Estado tem para com a sociedade, a saúde é uma delas. E aí, naturalmente, vamos trabalhar em políticas públicas, vamos trabalhar todo esse conjunto de políticas públicas, não apenas dentro do setor saúde, mas fora do setor saúde. E aí vem esse quadro que eu acho que é interessante, porque ele trabalha dentro de um marco amplo a questão dos determinantes sociais de saúde. Então, não é política apenas no setor saúde, é política que trabalha o tema saúde ou interfere na saúde dentro desse quadro maior e considera a saúde como direito. Então, se a gente começa pensando que existem 2 tipos mais amplos de determinantes, aquelas que são estruturais, determinantes estruturais que promovem, que geram iniquidades
iniquidades dentro do setor de saúde, a gente vai tender a discutir os temas de socioeconomia, de política, de governança, do tema macroeconômico, como a gente colocou o tema do orçamento, o tema de orçamento é um tema de decisão, muitas vezes, que está fora da saúde. É um tema do que se a política macroeconômica do país, ela coloca, ela impõe a saúde. Então, veja como aí já começamos a trabalhar o conceito necessário de intersetorialidade. Então, as políticas sociais, quando falamos de mercado de trabalho, como falamos de habitação, como falamos da terra, da segurança alimentar, que é muito importante. Hoje, né, na última Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Genebra, foi aprovada uma resolução falando sobre a saúde única, que já incorpora dentro da saúde mais dois temas muito importantes, que é a produção de alimentos com a agricultura, a questão do meio ambiente e, naturalmente, a questão da segurança alimentar. Então, vejam como a saúde começa, de fato, a sair da sua caixa, né? Da sua caixa menor ainda, que é o tratamento das doenças, e começa a expandir para poder melhor servir a população. Não podemos falar em saúde das populações se a gente aborda apenas a maneira de pensar curativa. E aí vem tudo que está incluído, porque a gente tem que falar dos contextos, né? A gente tem que falar da cultura local, quais são os valores que estão ali presentes, que podem interferir nesse processo de saúde e doença. É muito importante ver isso. Não é apenas uma questão de ter informação, de ter pessoas capacitadas. Temos que entender mais além. Nós temos que trabalhar os fenômenos sociológicos, antropológicos, para podermos, de fato, ter aquela cobertura, aquele tratamento que a gente quer dentro da área de saúde. E aí vem todas essas questões também intermediárias, né, que vêm desde circunstâncias materiais, fatores comportamentais, fatores psicossociais, que tudo isso somado impactam sobre o tema da saúde e o tema da equidade sobre o bem-estar. É uma outra componente, que eu vou terminar agora a leitura desse slide, dizendo, não é a mais saúde isoladamente, é saúde e bem-estar. Então, sempre pensar nisso, toda vez que pensar em promoção de saúde, pensar na promoção da saúde e do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. O próximo. Dentro dessa visão, creio que todos vocês já viram alguma versão desse slide aí, tem várias versões, né, que trabalham o tema da igualdade e da equidade. Né? Mais à esquerda, a gente vê claramente aquela visão da igualdade, quando se tenta tornar as coisas iguais. Então, eu da mesma forma, não é? Como se as pessoas fossem iguais, como se todas tivessem as mesmas condições de origem. Né? Então, você coloca aí, essa imagem é muito interessante, um mesmo banquinho para todo mundo, só que desconsidera as características individuais de cada um, dentro de uma mesma população. E aí você gera uma iniquidade. Você pode ter, tentando promover igualdade, você está gerando iniquidade. Você pode partir para aquilo que seria o centro aí do slide, onde você, para aquele indivíduo mais alto, você não dá o banquinho, para o que está ali intermediário, você dá um banquinho, deixa ele no outro, e para o mais baixinho, você coloca aí já 2 banquinhos. Então, você já começa a tratar os diferentes, a diversidade de forma desigual. Então, você começa a caminhar no sentido da eliminação ou da correção. Eu prefiro falar sempre de eliminar e não corrigir iniquidade. Já começa a trabalhar nesse sentido. E uma última definição muito interessante, que é essa aí, é dizer assim, olha, e quando a gente acaba as barreiras, porque havia uma barreira que era a cerca que não permitia que as pessoas
visualizar seu jogo de beisebol do outro lado. Quando você trabalha também na questão da acessibilidade, da promoção do acesso, então você começa também a promover uma correção e uma eliminação de iniquidades. Então, trabalhar na promoção de saúde tem que se entender que o foco principal é sempre na eliminação das iniquidades. O próximo. E aí vem um slide que eu acho que é fundamental, até quando eu estava fazendo uma revisão sobre o tema, encontrei esse quadro muito interessante, porque ele compara o que seria prevenção e o que seria promoção. Eu sei que para a maioria de vocês isso aí já é um fato do dia a dia, mas nunca é demais a gente lembrar até para a gente mesmo em que campo da saúde nós estamos trabalhando. Né? Estamos trabalhando no cenário, no campo da prevenção, estamos trabalhando no campo da promoção. E porque isso tem características diferentes, como vocês veem no quadro. Né? Por exemplo, o marco conceitual, ele vai da história natural da doença, quando a gente trabalha a prevenção, para o tema da iniquidade, dos determinantes sociais da saúde. Então, são coisas que podem, em alguns momentos, uma estar interconectada, mas são coisas diferentes, são trabalhos diferentes. O significado do termo, ele é também diferente, né? Porque, no caso da prevenção, você tenta sempre criar uma estratégia para evitar uma doença, né? E muitas vezes você pode fazer isso com, diria, um trabalho coletivo, como a vacinação. A vacinação, ela tenta fazer isso, né? Ela faz isso na prática. Ela, ao imunizar uma população, ela evita que aquela população ela venha contrair a doença e venha, naturalmente, sofrer as consequências desta doença. Já quando a gente fala da promoção de saúde, a gente está falando muito mais em mudança, a gente está falando muito mais de criação, a gente está falando muito mais de fomento. Né? As mudanças podem ser individuais ou coletivas, as mudanças podem ser atingir o nível, vamos dizer assim, da pessoa, mas também podem trabalhar os temas culturais. Então, é muito mais no sentido de promoção e de fomento, de criação de condições, do que de trabalhar especificamente uma doença interferindo na sua história natural. O foco, naturalmente, e o objetivo, né, é óbvio, evitar o surgimento, a proliferação da doença. E no outro, aí vem de novo a palavrinha bem-estar. Estamos falando do bem-estar. Estamos falando de transformar condições de saúde. Estamos falando de mudar determinantes estruturais que promovem iniquidade de saúde. E não estamos falando apenas do tema da doença. Então, vejam que isso é interessante, porque vai permitir que, em um momento futuro, quando a gente começa a avaliar o nosso sistema de saúde, a gente possa determinar bem em que fase nós estamos e como estamos utilizando, em última análise, os recursos. Né? O que é que a gente está empregando dentro da nossa visão de saúde? Como é que a gente está distribuindo os nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles as capacidades humanas, né? Então, sejam eles dos equipamentos, quer dizer, sejam eles do ponto de vista da educação e da formação, como é que a gente está distribuindo? Como é que a formação, por exemplo, já que estamos falando aqui dentro de uma universidade, de duas universidades que têm um programa, e eu parabenizo por isso, um programa associado, né, de pós-graduação, como é que nós estamos trabalhando a formação do ponto de vista da mudança, né, da intervenção que permita a criação de um novo modelo, de um novo sistema, ou o aperfeiçoamento dos sistemas vigentes. Então, isso é muito importante, porque aí as abordagens também são diferentes. Né? A abordagem na prevenção se faz muito mais por conta de informação, enquanto que, quando você trabalha a promoção, que é um processo muito mais complexo,
e lento e longo, você trabalha em mudanças estruturais, que vão desde a cidade que moramos, né, a nossa vizinhança, aos temas mais macro, como políticas econômicas, sociais, a construção de espaços urbanos mais sadios. Então, isso envolve, é muito mais amplo esse tipo de trabalho e de abordagem. E, finalmente, eu diria, e deixo a tabela para que todos possam acompanhar, isso é uma tabela muito interessante, que sempre que a gente estiver trabalhando de maneira macro os temas de saúde, a gente procure se situar. Né? Se a gente está fazendo ações pontuais, unilaterais, ou ações muito intersetoriais, mas muito entre dois entes, duas entidades, ou a gente está trabalhando ações multiestratégicas, multiníveis, como a gente costuma dizer, e que permitam integração real. Né? Muitas vezes a gente acha que quando um outro setor cria um programa numa área que é nossa, isso é intersetorialidade. Não é. Muitas vezes isso não é intersetorialidade. É apenas colocar a visão da outra área sobre um problema da saúde. Intersetorialidade ocorre quando há participação na construção dos programas e dos projetos, que é muito diferente. E aí vem, de novo, nós estamos promovendo um processo participativo onde sejamos todos corresponsáveis pela mudança ou estamos impondo alguma coisa. Né? Mais uma vez, isso aí tem um responsável pela mudança e só ele é responsável. Os indivíduos não são incorporados nesse processo. As organizações não são incorporadas. Então, isso é muito importante quando a gente trabalha com promoção de saúde. O próximo, por favor. Então, eu poderia tentar resumir aqui essa primeira parte, dizendo que nós temos hoje como meios, né, propostos para a promoção da saúde, formulação de política pública, criação de entornos saudáveis, e aí vem um outro conceito interessante, entorno. Né? O entorno é tudo aquilo que está ao nosso redor que a gente não tem controle. Essa é a minha definição mais simples do que seria entorno. Né? O fortalecimento da comunidade é muito importante. O desenvolvimento de atitudes e uma coisa fundamental, a reorientação do sistema de saúde. Então, isso seria uma espécie de resumo dessa primeira parte, para a gente entrar em uma outra discussão. O próximo, por favor. Nessa outra discussão, eu começaria mais com uma visão histórica e visão de processo. Então, aí à direita, na parte superior, está Marc Lalande, esse canadense, que é uma pessoa que é reconhecida pela OPAS como um dos heróis da saúde pública, ganhou inclusive um título em relação a isso. Ele foi o responsável por ter criado, em 1974, ou seja, veja, ele está voltando, inclusive antes da reunião de Alma Ata, né? Um documento chamado, que ficou conhecido como Relatório Lalande, ou Informe Lalande, mas, na verdade, era um documento do Ministério da Saúde do Canadá, que tinha como título Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses. Então, esse documento é o primeiro documento, né, isso a nível global, a tratar do tema da promoção. Tratar do tema da promoção. E a considerar os fatores envolvidos, aqueles componentes que a gente estava mostrando ali no iceberg, envolvidos dentro do tema da promoção de saúde. E ele dizia no relatório que se um sistema de saúde ele se dedica apenas a tratamento de saúde, ele está equivocado. Ele não está cumprindo a sua função com plenitude. Então, Marc Lalande, ele realmente promove esse grande marco, né, que faz com que 4 anos depois, 2 anos depois, aliás, também se promova uma reunião em Ottawa, também no Canadá, e aí já se fale especificamente de uma carta para a promoção de saúde, né, para a promoção da saúde.
E mais uma vez, e aí se incorporam componentes desse documento original, e como era uma reunião já aí patrocinada pela OMS, você começa a ter incorporação de várias correntes de pensamento e que no final promovem essa carta. E essa carta ela precede um outro fato muito importante, que é a reunião de Alma-Ata. A reunião de Alma-Ata é em 78, um fato muito importante, porque ela define o tema, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu vou apresentar um slide sobre isso, mas ela começa a falar da saúde como direito. E ela define a atenção primária como elemento fundamental para que os sistemas de saúde possam promover esse direito. E mais na frente, eu diria já dentro de um processo, você tem a declaração de Adelaide, a declaração que eu digo que ela como que integra todo um trabalho que foi feito durante esse período, que começa em 74, o próximo favor. E ela chega justamente, né, aqui tá alguns marcos, né, daquilo que eu disse, né, o informe Lalande de 74, a Conferência Internacional, a OMS falando da estratégia global, saúde para todos, né, a Carta de Ottawa, de 86, a experiência, a Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde de Adelaide, que essa faz a Carta de Adelaide, é muito importante. E aí um conjunto de conferências internacionais, sempre aprimorando o tema e discutindo mais, até que chegamos aqui na nossa região, com um evento muito importante, que foi a 5ª Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, em 2000. E por que eu digo que foi importante para a região? Porque logo no ano seguinte, a Organização Pan-Americana de Saúde lança uma resolução aprovada por todos os ministros sobre o tema da promoção de saúde. E essa resolução está em vigor até hoje. Né? Ela passa por um período de avaliação já posterior. Você veja que em alguns momentos os pulos são pequenos. Né? 74 para 78, temos aí 4 anos, mas tem momentos que, para avaliar uma política pública que se dá certo, você leva mais tempo. Então, chegamos aí, já mais na frente, eu vou mostrar para vocês, um instrumento de avaliação da promoção de saúde, da política em todas as políticas, da saúde em todas as políticas. O próximo, por favor. Então, um pouco aí para conversar sobre a Alma-Ata. Por que é que nós consideramos a Alma-Ata importante? Porque ela já começa a trabalhar o tema da inequidade e declara que é inaceitável, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista social e econômico. Ou seja, manter populações em ambientes de inequidade, entrou o nome em inglês, é prejudicial, primeiramente para as comunidades, sem dúvida alguma, mas faz com que o país ele não se desenvolva, ele não possa, na sua plenitude, não é, dar suporte aos seus cidadãos. Então, esse é importante, porque começa em 78 a trabalhar esse tema da iniquidade. Também é muito importante, porque trabalha o tema da saúde como direito. E incorpora, veja, uma coisa que continua hoje como talvez o maior desafio. Qual é o maior desafio que nós temos para esse trabalho de correção de iniquidades? É a integração dos diversos setores. É como fazer, por exemplo, né, saúde e educação trabalharem de forma conjunta, de modo que a formação seja adequada às necessidades da população do sistema. E eu não estou falando da formação adequada para tratar pessoas, para curar pessoas, ou para ter informação e pesquisa sobre isso. Não.
Eu estou falando aí de uma maneira muito mais coletiva da saúde da população e do bem-estar individual. Então, isso é uma outra abordagem, é uma outra maneira de olhar essa questão. Então, como fazer isso? Se o sistema de saúde ele emite sinais permanentes de contradição, né? Ele fala ao mesmo tempo que promoção e prevenção são importantes, mas, por outro lado, a maior parte do investimento do sistema de saúde vai justamente para o tratamento curativo das coisas, ou para a tentativa de tratamento curativo, que muitas vezes é apenas uma tentativa. Então, isso é importante. A gente vê que, de fato, essa preocupação com a intersetorialidade, com a ação social, a participação social, já começa a ser discutida ali em 78. E, no final, o tema da atenção primária, mais uma vez, é a maneira como chamamos lá, atenção primária, mas aqui no Brasil, atenção básica, ele é fundamental se queremos alcançar saúde para todos. Não há como fazer o foco na saúde, do modo conservador que temos de ver a saúde, puramente como uma tentativa de curar doenças, para tentar chegar a esse modelo de saúde para todos. Então, isso foi muito importante. Né? Isso foi uma campanha que foi, vamos dizer assim, promovida pelo OMS justamente depois dessas conferências, da Conferência de Almagro. E aí vem uma série de coisas que eu não vou ler, né, mas estão relacionadas a que há uma necessidade que, qualquer que seja o seu sistema, você tem que entender as suas características socioeconômicas, culturais, do país, da comunidade. Quer dizer, você tem que entender o que é que está passando. Você tem que focar nos problemas de saúde da comunidade. Né? É uma velha discussão que nós temos na área de recursos humanos, que foi o meu setor, era a diferença entre demanda e necessidade. O que é demanda e o que é necessidade. Então, isso é importante. Né? E incluir todos esses elementos que possam permitir o bem-estar. O próximo, finalmente, nós tivemos, em 2018, uma avaliação na região. Na verdade, foi um processo global que culminou com uma outra reunião, no que se chamava, a Alma Ata passou a ser chamado de Astana. Né? Então, nós nos preparamos, enquanto organização, para essa avaliação de 40 anos de Alma Ata. Né? Criamos uma comissão de alto nível, criamos um documento onde se trabalhava com todos os países da região, com participantes de todos os países da região, com a coordenação da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, né, e como o assistente da doutora Bachelet, o diretor-geral, né, da OEA. Então, foi um processo muito interessante, onde cada um desses itens nós não apenas avaliamos, mas também propomos o que poderia ser os próximos 40 anos, a partir de Astana, a partir da nova Alma. Então, foi interessante, porque não apenas chegamos a um documento, que foi um documento lançado no México, onde falava em 3 elementos fundamentais: elementos de investimento, elementos de informação e elementos de acessibilidade. Lembre-se aquela imagem da acessibilidade que eu mostrei, como promotores, vamos dizer assim, da correção, da eliminação da iniquidade. Então, a Alma Ata continua sendo uma referência, e nós temos, quem tiver a curiosidade de consultar na internet, pode procurar a Declaração de Astana e qual foi a contribuição da nossa região, dos países da nossa região, para essa declaração final. O próximo. Bom, então, aí concluindo essa segunda parte, para entrarmos na terceira e última parte. Promoção de saúde tem a ver com promoção de mudanças em comunidade e sistemas.
Eu resumiria a partir disso. Se a gente não está pensando em mudanças, a gente não está trabalhando no campo da promoção de saúde. A promoção de saúde, ela promove mudanças de maneira dinâmica e permanente, porque ela vai aperfeiçoando ao longo do tempo, ela vai aprendendo. Nenhuma mudança é definitiva. As mudanças ocorrem de uma maneira evolutiva, né, muitas vezes, mas sempre com o intuito de transformação. Então, é muito importante que a gente encerre essa segunda parte com essa visão da promoção de mudanças em comunidades e sistemas. E aí vem uma coisa importante, já entrando na última parte, que é como fazer isso, né? Como é que a gente, de maneira ativa, trabalha, né, a promoção de saúde. Então, há várias coisas que eu posso mostrar para vocês, vou fazer isso em figuras e imagens. Uma delas que eu gosto muito, essa imagem aí, que parte da avaliação dos sistemas, né? A avaliação do sistema de saúde. Como é que o seu sistema de saúde se comporta? Né? E de uma maneira aí muito mais ampla, né? Porque a gente falou que o setor saúde ele sofre influências e impactos de todos os setores da sociedade. Então, é importante que, quando a gente fala avaliação do setor saúde, ou avaliação da saúde, a gente entenda que existem elementos que estão fora do setor saúde que são incorporados dentro dessa análise. E há várias maneiras, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer isso. Então, avalia-se as outras áreas, e aí as outras áreas, vou dar um exemplo, pode ser, por exemplo, as condições de moradia, as condições de urbanismo, né? As condições de violência ao redor, né? As condições de segurança, as condições de emprego, empregabilidade, a condição do trabalho, se o trabalho é digno, né? Quer dizer, isso tudo entra nessa avaliação. Veja que você sai, porque não é só avaliar quem fica doente, qual é a mortalidade, você começa a entrar dentro de uma discussão mais ampla. Você avalia também os equipamentos que são pertinentes ao setor saúde, assim como equipamentos sociais que contribuem para o processo de bem-estar. Né? Você pode trabalhar aí o tema das academias de saúde da cidade, você começa a trabalhar, mais uma vez, fora simplesmente do setor saúde, e já trabalhando como é que essa população ela tem a oportunidade, né, de fazer com que, na sua plenitude, esse processo de bem-estar seja praticado. Né? E você vai, naturalmente, indo de maneira pontual, perceber quais são os programas que existem dentro do município ou do território. E aí vem uma coisa interessante também, porque a definição de território, a definição de rede, que aí você começa também com uma discussão aí muito, muito interessante para o momento que você for trabalhar a sua intervenção. Porque, óbvio, quando você faz a avaliação, é óbvio que você deve ter o intuito de transformação, o intuito de mudança e o intuito de promover intervenções que sejam benéficas para a população. O próximo. Então, aqui vamos dar uma viagem de volta aí naquela época que o pessoal do Canadá começou a trabalhar o tema de promoção de saúde. Então, eles começaram a criar uma estrutura de indicadores de saúde que pudessem permitir a eles olhar para dentro do sistema, né, com um olhar mais amplo, aquilo que eu falei, um olhar sempre mais amplo. Né? E eles definiram aí 4 dimensões: né? O estado da saúde, determinantes da saúde, a performance do sistema de saúde, dos sistemas, e as características da comunidade e as características do sistema de saúde. Então, para cada uma dessas dimensões, melhor dizendo, ele estabeleceu alguns elementos que ele considera indicadores. E para cada um desses elementos há uma descrição, há uma maneira de avaliar, e no final você tem essa avaliação
os lugares, vamos dizer assim, os indicadores que estão mais necessitados de correção e outros que podem servir de modelo até para outros lugares. Então, é interessante, porque quando se fala de estado de saúde, por exemplo, que é a primeira dimensão, você está falando de bem-estar, você está falando de condições de saúde, você está falando de como os cidadãos estão a funcionar naquela sociedade, e está falando de mortalidade. Então, você vê que é bem amplo, não é apenas mortalidade, não é apenas quantas pessoas estão doentes, mas já passa a incorporar outros elementos. Da mesma maneira, quando trabalha com o componente de fatores determinantes da saúde, né, que são determinantes mais sociais, vem o tema do comportamento, da atitude, do trabalho, das condições de trabalho e de moradia, de vida, né? Vem o tema dos recursos pessoais, o que é que nós temos, né, que contribuem para a nossa saúde. Há uma discussão, eu participei de algumas discussões, porque se falava muito, por exemplo, aí nesse determinante, do tema do seguro de saúde. Né? Porque, como eu disse antes, no começo, alguns países entendem que a saúde é um tema individual. Então, se é um tema individual, compete a você ter um seguro de saúde. E é um problema seu se você vai investir em ter seguro ou não. Se não tiver seguro, você não tem saúde, entre aspas. Né? Ou seja, você não tem acesso a tratamentos curativos. Essa é a visão que eu chamo de equivocada sobre o que seria saúde. Mas esse recurso pessoal, ele pode ser recurso pessoal do ponto de vista da educação, né? Da educação que a pessoa tem, que a pessoa recebe. Né? E, mais uma vez, aí vem o Estado como responsável, pelo menos, por uma parte da educação. Fatores ambientais, muito importantes, principalmente numa região tão diversa como a nossa, onde você tem desde seca, a inundação, a furacão. Então, você tem determinantes que estão hoje sendo discutidos que afetam o clima. E eu não estou falando apenas do clima do nível global, estou falando também do clima do nível mais local, que fazem com que as populações não tenham esse bem-estar que deveriam ter. Né? E muitas vezes sejam acometidas de doenças por conta desse desequilíbrio no ambiente. Poderia até falar um pouco que a pandemia, para uns, é uma das evidências de que há um desequilíbrio ambiental. Quando o homem começa a invadir ambientes e começa a ter contatos com agentes, vírus que estão ali, estiveram sempre ali e encontram no homem um organismo onde eles se desenvolvem e passam a ser transmitidos e contaminam os outros. Então, esse tema do ambiente ele é muito vasto, muito interessante. Do ponto de vista da performance, aí vem muitas coisas relacionadas à performance que podem ser mensuráveis do sistema de saúde, dentro do sistema de saúde, né? Como do ponto de vista da acessibilidade, que eu já falei várias vezes, né? Há uma outra discussão muito interessante entre acessibilidade e cobertura, acesso e cobertura. Né? Há alguns países assim, eu tenho uma cobertura para o meu sistema de tantos por cento da população. Mas cobertura, muitas vezes, não significa ter acesso. É interessante. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso também. Então, temas como aceitabilidade do sistema, continuidade das ações do sistema, né? Continuidade aí, não apenas do ponto de vista da ideia de que o sistema seja um sistema único, né? Único, não apenas no sentido do que a gente usa no Brasil, mas único do ponto de vista de ser um sistema integrado, onde o indivíduo, ao passar pelas diversas momentos dentro do sistema, né? Passar pela atenção primária, para a atenção secundária, para a atenção terciária, ele seja parte do sistema, não seja em fragmento, ele seja um fragmento que está sendo jogado de um lado para o outro. Né? E elementos de segurança do sistema, de eficiência do sistema, de competência de quem está dentro do sistema, ofertando serviços, né? Tanto de caráter individual como de caráter coletivo. Aí vem a formação também, como um componente-chave nesse tema das capacidades, né, humanas.
E, finalmente, a gente chega no tema da comunidade, das características da comunidade, né? Onde vem a descrição da comunidade, o entendimento da comunidade, do sistema de saúde e quais são os recursos. Então, vejam que é bastante compreensivo, bastante amplo a maneira como hoje você avalia indicadores de saúde, e não apenas uma visão de se tantas pessoas estão acometidas disso ou tantas morreram daquilo, né? Que são componentes importantes, são indicadores que refletem, mas aí, para entender e intervir melhor dentro do sistema, a gente tem que incorporar alguns elementos que nós não teríamos controle, assim como não temos controle, muitas vezes, sobre o tema da mortalidade e da afecção da doença. O próximo, a OPAS também participou desse momento, e aí eu volto um pouco a essa carta de Adelaide, né, que foi de 2010, porque ela, mais uma vez, trabalha um conceito que a gente chama de saúde em todas as políticas, né? E passo o próximo. A OPAS, em 2000, veja, daí a 2010, nós passamos aí 6 anos quase discutindo, né, para criar a nossa visão do que seria a avaliação, como deveria se comportar um sistema de saúde do ponto de vista da saúde em todas as políticas. É o próximo, justamente o próximo, onde tem esses componentes aí em grupos, né? Então, a gente chama de tipologia de indicadores para a implementação da saúde em todas as políticas. Então, no primeiro grupo, a gente tem a identificação das condições favoráveis dentro do sistema, dentro da comunidade, dentro do Estado Nacional, para o trabalho com a saúde. Então, você tem que fazer sempre, em cada etapa, uma avaliação, um número de indicadores, aí permitem que cada Estado Nacional, ou pode ser até, vamos dizer, uma divisão do Estado Nacional, como um Estado ou uma província, ele se veja como é que está nesse item, né, em termos de políticas públicas, e ele verifica o que é que tem favorável para que essa promoção de saúde se reflita, né, nessas políticas públicas. Então, isso é muito, muito interessante, eu deixo isso também como referência, né? Quem se interessar pode colocar, mas é bastante, vamos dizer assim, detalhado e trabalha com indicadores que eu espero, no futuro próximo, a gente possa apresentar. Como essas resoluções elas trabalham por, por, por ciclos, né? Quando os países definem uma meta e aí se estabelece uma meta de avaliação, uma meta de trabalho interno primeiro e depois uma meta de avaliação. Essa meta de avaliação ela permite que depois de um determinado número de anos o país que se encontrava em uma linha de base numa determinada situação veja se ele conseguiu avançar ou não. Então, no caso específico das políticas públicas, aí vem a questão das condições, a questão das iniciativas, a questão da avaliação e a questão das capacidades, né? E aí, mais uma vez, quando entra em capacidade, entra nos recursos humanos, entra naquilo que a gente chama de talento humano. Quais são os talentos humanos que são importantes para trabalhar o tema da saúde? Então, isso aí é uma outra maneira de você ver aquele quadro que eu mostrei lá do Canadá. Essa é uma visão muito mais regional, né, dos países, de todos os países, e pode ser acompanhada para quem tiver interesse na sua evolução, país a país, dentro da região. Estamos chegando já nas últimas, por favor, próximo. Espero estar indo devagar, mas também fazendo com que o tempo não seja muito longo. Então, dentro dessa visão, é importante também mencionar dois temas que vocês também já conhecem, que é
o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A saúde ela está presente no componente 3, saúde e bem-estar, e mais uma vez, quando você olha para essa roda, né, os 17 componentes da roda, os 17 componentes que trabalham o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a saúde se apresenta aí em todos eles. Então, é interessante que se crie essa visão de que nós não estamos sozinhos. Quando a gente trabalha a saúde, a gente tem que começar a trabalhar e pensar de forma integrada. Né? O próximo. E aí a nossa unidade, aí um pouco da unidade técnica, a maneira como a gente se organiza. Aí é a maneira como a OPAS Brasil se organiza dentro do Brasil para trabalhar esse tema da promoção de saúde, né? Levando em consideração todos aqueles componentes, né? E a participação de todos aqueles atores que eu mencionei, atores governamentais, não governamentais, trabalho com o aparelho formador, com o setor da educação, trabalho com as redes, né? Trabalho com as universidades. Então, quando se trabalha o tema da promoção de saúde, tem que se trabalhar sempre de maneira a expandir, né, a integrar diversos componentes de diversas áreas e fazê-los co-participantes. Esse aqui é o importante. Então, vamos lá, creio que é o último slide, que resume essa última parte. Então, promoção de saúde significa população, significa participação, significa intersetorialidade, contextualização, ou seja, olhar para o local, né? E significa multinível, significa sempre trabalhar nos diversos níveis para tentar, vamos dizer, corrigir ou melhorar ou solucionar os problemas. Então, eu vou para o último slide, agradecendo a atenção de todos. Agradeço. Aí está o meu e-mail. Quem quiser trocar algumas ideias no futuro sobre o tema, fazer perguntas. Não tive a intenção de esgotar o assunto, foi apenas uma visão, né? Uma visão que está muito relacionada ao trabalho, como eu disse, que eu exerci com muita satisfação nos últimos 7 anos na OPS, na OPAS, em Washington. Né? Mas que, como visto aí, me causou aí um grande impacto e de um cirurgião de uma área de origem de cirurgia, eu hoje estou, eu diria, muito bem incorporado ao tema da saúde coletiva. E Simone, professor Simone, mais uma vez agradeço a oportunidade dessa conversa. Professor Fernando, eu que agradeço pela excelente, brilhante palestra. É sempre muito prazeroso ouvi-lo falar sobre promoção da saúde, com muita tranquilidade, muita calma, e essas pessoas que estão nos ouvindo, assim, no chat, muitas perguntas, e eu queria saber de Alisson se a gente pode abrir para algumas perguntas, e algumas reflexões, não é? Então, ok, como é que a gente vai proceder? Ele vai projetar aqui e a gente vai falar. Mas enquanto as pessoas se organizam para fazer as perguntas, tem já uma pergunta, Fernando. Francinete pergunta que o dever do Estado, sem o dever do cidadão, não há saúde individual e ambiental. Se você queria falar alguma coisa sobre isso. Bom, veja, não são antagonistas. Quando eu digo que o Estado ele tem a sua obrigação na promoção da saúde, não significa que o indivíduo, né, e mais uma vez voltando àquela imagem do iceberg, ele não possa trabalhar ali. Agora, ele não pode trabalhar ali se ele não tiver condições para trabalhar ali, né? Eu vou utilizar, por exemplo, o que passamos hoje de um momento de pandemia. Ora,
não pode ser outro que não o Estado, né? E suas instituições, porque nós somos instituições de Estado, né? A universidade é uma instituição de Estado, e não apenas porque ela é pública, não apenas porque ela é pública, certo? Ou porque tem o nome de federal ou estadual. Não, são instituições que fazem parte do Estado, instituições públicas e privadas. E elas têm um componente importante, né, no processo de disseminação de informação, no processo de formação da comunidade do ponto de vista da educação, né? E nós, se a gente disser que tudo isso é o indivíduo que tem que buscar, a gente deveria admitir antes que todos vivem numa condição ideal. Eu estava assistindo o Francinete hoje, aí mudando para a educação, né? Uma outra palestra muito cedo sobre o tema dos efeitos da pandemia na educação das crianças, né? Agora, aí você vê claramente a iniquidade, né? Onde você tem estados nacionais, onde as questões estruturais, que não é o setor privado que faz, é o setor público, elas estão presentes, né? Obviamente, quando eu digo que faz, eu digo que faz do ponto de vista de executar. Mas você tem interconectividade para todo mundo, né? Você tem condições de moradia adequadas para uma grande parte, você vai ter uma resposta diferente. E isso muitas vezes está fora do controle do indivíduo. O indivíduo ele não tem emprego. Ele não tem emprego. Como é que ele vai ter moradia se ele não tem emprego, né? E, óbvio, eu estou olhando aí para um quadro mais amplo, né? Para um quadro mais amplo. Mas, para terminar, eu diria que as coisas não são excludentes. O cidadão ele tem que ser responsabilizado também, mas ele tem que ser dado a ele as condições para que eu possa responsabilizar. Ele tem que estar, pelo menos, no nível que eu possa dizer, olha, condições estamos dando e agora é com você. Porque se não fizer isso, tá certo? Colocar somente nele é muito desigual. A gente vai continuar perpetuando. E isso para tudo. Saúde, ambiente, você tem toda a razão. Saúde, ambiente e tudo mais. Tem que Então, haver um processo de fomento. Diga, diga. Fernando, tem outra pergunta, mas antes, seguindo esse seu raciocínio, eu queria saber de você, assim, existe meio termo nessa condição de promover saúde, onde o indivíduo ele possa também se sentir responsável e comprometido também com a saúde dele? Não, eu não diria a palavra meio termo. Eu acho que. Eu sou da corrente mais antiga, viu, Simone? Eu acho que em processo de mudança, você não deve mirar no meio termo. Você mira no que você quer atingir. Você pode chegar no meio termo, certo? Então, não existe meio termo, né? Por isso que eu digo assim, eliminar iniquidade e não corrigir iniquidade. Porque quando você diz corrigir, você está se contentando com, se contentando com coisa pouca. Eu vou ter um pouquinho ali, um pouquinho acolá, eu faço essa. Não, é eliminar. Onde é que tem iniquidade? Nisso, nisso, nisso. O trabalho é para eliminar. Tarefa dificílima, complexa, concordo com você. Mas não devemos ir para o meio termo, entendeu? Na minha visão, a gente tem que ir para a imagem melhor que a gente possa ter no momento. Tem uma outra pergunta aí que sumiu uma pergunta. Alisson, como o senhor avalia o Brasil de hoje sobre o prisma da intersetorialidade? Ok. Nós vivemos hoje, no Brasil, um retrocesso em todos os aspectos. Mas eu estou falando de retrocesso conceitual. Não estou querendo dizer na ponta o que está acontecendo. Estou falando porque antes de executar, você tem que pensar, você tem que ter uma maneira de pensar. Lembra-se lá atrás, quando eu dizia que há duas definições de autonomia?
e que já gerou, né, autonomia, que é autonomia vista de um lado mais conservador, onde ele diz, olha, tudo está na tua mão, eu não tenho nada a ver com isso. E o outro que diz assim, não, a autonomia, ela é proporcionalmente, né, ela ocorre quando eu, como indivíduo, posso interferir na política pública do meu país. Aí eu tenho autonomia. Não é autonomia o fato de eu poder, por exemplo, ser capaz de pagar um seguro de saúde. Não, isso não é autonomia. Isso aí é uma prisão, porque eu só vou ser capaz de fazer aquilo. E se eu não tiver, que é o caso do modelo americano, se eu não tiver, as pessoas morrem. As pessoas morrem sem atendimento, certo? Morrem. Então, e isso é uma falha do sistema. Então, a intersetorialidade ela é muito importante, aí entrando no mérito da questão. Por quê? Porque ela faz com que uma coisa que é uma necessidade da saúde, ela seja entendida pelos outros setores, pelo setor econômico, pelo setor educacional. Veja, uma das maiores críticas que é feita à nossa universidade, né, eu já fui reitor, posso dizer isso, porque eu discuti muito isso, é que ela olha muito para dentro dela, ela é intramuros, ela é produtora de conhecimento, mas ela interage pouco. Bom, eu, eu não concordo muito, mas eu acho que tem uma coisinha que a gente poderia melhorar, tá certo? E a coisa que a gente pode melhorar na área de saúde, por exemplo, é repensar a formação, de modo que a gente não esteja formando pessoas para um modelo que não é o modelo de saúde sendo proposto. Então, entendeu? É muito complicado. Você forma, por exemplo, dentro da graduação, especialistas precoces. Você forma especialistas precoces. Isso ocorre no nosso sistema. E veja, não é crítica apenas ao Brasil, não. Isso aí, do ponto de vista do mundo todo, está vindo e revisitando essa coisa. E do outro lado, o sistema está dizendo assim, mas nós precisamos mais de uma atenção, de um olhar mais geral. No primeiro momento, a gente precisa de um olhar geral, pessoas que tenham uma capacidade de ter um olhar geral. Aí, muitas vezes, a gente esquece que o olhar geral é mais complexo do que o olhar específico. É mais fácil, olha o que eu vou dizer aqui, é mais fácil eu formar uma pessoa dentro de uma especialidade, para ele saber só uma coisa, de que eu tentar formar essa pessoa para entender fora do contexto dele, para trabalhar fora do contexto dele, para acolher fora do contexto dele. Certo? É muito mais fácil eu formar uma pessoa para olhar só para a retina, só para o dedo direito da mão direita. Ele vai ficar super especialista. Mas do ponto de vista da saúde e do bem-estar, eu não estou fazendo um grande coisa. Limita, né, o indivíduo, e limita e não dá o retorno para a população. Tem outra pergunta aí, que acho que essa questão de comprometimento de cada um com a sua saúde, em conjunto com a ação de trabalho do Estado, está ligado também à questão da educação para a saúde. Como a educação para a saúde pode contribuir? Perfeito. Excelente questão, Bruno. E eu quisera ter resposta para tudo. Eu só posso oferecer a você algumas reflexões, tá certo? Primeiro é que a gente defina, né, o que é que a gente quer dizer com uma educação para a saúde. Pois é. Né? Então a gente tem que definir. A partir do momento que a gente definir bem, a gente tem que dizer assim, bom, tá bom, então agora, e eu estou usando aqui hipoteticamente, tá? Essa é uma hipótese. Então agora eu vou, dentro da formação já pré-universitária, colocar elementos que contribuem para o entendimento da saúde individual, porque a gente está falando da saúde individual. Né? E também, por que não, elementos que contribuem para o entendimento da saúde coletiva. Porque o indivíduo, ele não é uma ilha. Ele não adianta ele estar bem e todos ao redor dele estarem mal. Então, ele tem que começar a entender como ele pode contribuir para a saúde dele, mas ele também tem que entender como é que qual é o papel dele na saúde das pessoas coletivas.
Eu tenho uma figura, Simone, que eu costumo dizer que me impactou muito. Eu fiz o meu doutorado na Escócia. E quando cheguei na Escócia, quem foi no Reino Unido vai ver que a maioria das moradias ela não tem mais de 2 andares, em alguns lugares. Parecem umas vilas, grandes vilas. Né? E eu cheguei nesse lugarzinho, era do mesmo jeito, com exceção de uma parte onde tinham prédios altos. Eu acho que devia ter uns 15 andares. Nada igual ao Recife, nada. Né? Eu diria que na cidade toda devia ter o quê? Talvez uns 10 prédios. Eu estou falando de habitação dessa natureza. E eu fiquei impressionado porque isso não aumentou. E um dia eu perguntei para o pessoal de lá, disse, mas por que não aumenta? Por que que... Ele disse, não, olha, aqui não dá certo não, as pessoas querem ver as crianças brincando lá embaixo. E querem intervir, querem brincar. Se você está no 10º andar, você não pode acompanhar um menino brincando no jardim. Eu disse, é interessante, simplista, né? Simplista. Pois é. Aí eu começo a pensar o que é que aconteceu conosco. Eu morava em uma casa quando eu era menino, né? E minha mãe, ao final da tarde, botava a cadeira do lado de fora, na calçada, e ficavam os vizinhos tudo conversando ali. E os meninos brincando. Óbvio, outro tempo, né? Você pode dizer, já todo. Mas tem uma coisa por trás disso tudo. O que é que ela fazia? Para ela sair, ela varria a calçada. Ela era responsável pela casa dela e pela frente da casa dela. Nós que moramos, eu moro no 7º andar, nós que moramos no 7º andar, não me interessa a calçada. Não me interessa mais o meu entorno. Não me interessa que tem um buraco lá. Eu me interessa para reclamar. Mas não me interessa se está sujo. Sabe? Eu entro pela minha garagem, que eu aciono, o carro entra, subo o elevador, acabou. O meu contato com o meu entorno não existe. Então nós criamos, e aí nós criamos uma situação que agora estamos achando. Estamos presos a ela. Estamos completamente presos a ela. É reflexão. Reflexão é bom. Importante. Tem outra pergunta, Fernando. Como o senhor avalia a inclusão do planejamento estratégico situacional para a promoção da saúde? Perfeito, perfeito. Veja, aí me lembro dos meus tempos de secretaria e de ministério, né? Nos tempos que a gente discutia. É, e veja bem, a Rebeca, né? Rebeca, qual é o grande problema que existe dentro dos setores responsáveis pela saúde? Também é a fragmentação. Porque como é que a gente se organiza? A gente se organiza dizendo assim, olha, tem uma secretaria executiva que trabalha recursos humanos, tem uma que trabalha atenção primária, tem outra que trabalha assistência à saúde, tem outra que trabalha ciência e tecnologia, e isso não liga. Não liga. Quando se faz um planejamento estratégico, que seria o momento ideal para botar todo mundo junto, mais uma vez o planejamento estratégico pertence a uma área. Então, a inclusão é fundamental, mas incluir apenas como parte de uma área, não. Tem que ter um planejamento estratégico, situacional, em que todas as sub-áreas, todas as áreas que fazem parte de uma secretaria se comuniquem e sejam corresponsáveis pelas soluções. Porque, Simone, para terminar isso, é muito interessante. Eu que trabalhei no setor de recursos humanos, principalmente aí você vê muito mais no nível do Estado. Só se lembra de recursos humanos quando falta. Está faltando o anestesista, não sei aonde. Aí se lembra de recursos humanos. Mas não existe um planejamento que diga assim, olha, nossa necessidade é essa, a demanda é essa, o longo prazo é esse, como é que está a formação, né? Como é que está o setor econômico para suportar isso? Como é que está a estruturação da carreira para que esse profissional de qualquer área ele se sinta contemplado por estar fazendo alguma coisa na área de saúde?
Quer dizer, se a gente não faz isso, as soluções são sempre pontuais. Condição de trabalho, né? A falta de equipamento. Muitas vezes você tem Perfeito, tudo e não consegue dar conta, porque sozinho você não consegue fazer nada, né? perfeito. Temos outra pergunta. O senhor acha que durante a pandemia do Covid, as práticas de promoção da saúde mais efetivas implicariam na redução desses impactos na saúde? Definitivamente. Veja, a gente fala muito da Covid como tendo aí duas maneiras, dois olhares, né? Que são aquelas medidas de saúde pública, de um lado, né? E são as medidas de prevenção. Vamos tentar separar um pouquinho, embora esteja no meio. Medidas de saúde pública inclui promoção e prevenção. Prevenção, vacina. Medida de saúde pública significa evitar a transmissão, né? Com as maneiras que a gente já conhece, uso de máscara, o tema individual de lavagem de mão e vai por aí afora. Então, se a gente tem isso, né, a gente tem um impacto positivo. Né? E por que é importante a promoção? Porque a promoção é que trabalha nesse campo. A promoção é que trabalha, a gente falou disso o tempo todo, trabalha com a educação do indivíduo, por exemplo, para ele entender, ele, né, não se sentir obrigado porque chegou e lavou a mão. Ele está fazendo um benefício para ele mesmo, primeiro. Mas ele está fazendo um benefício também para todo mundo, porque ele não está fazendo com que o vírus circule. Quando ele usa uma máscara, né, de novo, né, sem estar obrigado, quer dizer, ele tem a obrigação ou a necessidade, vamos chamar assim, da doença. Mas ele não está fazendo aquilo de maneira que ele vai estar o tempo todo brigando com a medida de saúde pública. Então, é importante que as práticas de promoção da saúde, né, que estão relacionadas à educação para a saúde, né, a questão das políticas públicas que eu disse, a questão da urbanização. Veja, é, por mais que a gente queira entender a questão econômica e que é grandiosa, a gente tem que entender que se você não tiver saúde, não tem economia. Né? Se você não tem saúde, se você tem um processo de adoecimento na sua comunidade, você não tem produtividade. Então você tem que ter um balanço. E esse balanço, ele é dado, eu não tenho a menor dúvida, através das práticas de promoção de saúde, que deveriam, e aí eu concluo com isso, deveriam, no caso do Brasil, que tem um sistema organizado para isso, pensado para isso, mas, infelizmente, não utilizado. Né? Que tem um pensamento, um marco conceitual de atenção primária que poderia estar envolvida. A atenção primária poderia estar envolvida. Né? Quando as pessoas olham de fora, no Brasil eu vi muito isso, participei de muita discussão. Algumas vezes um pouco envergonhado até, né? Porque a gente sempre tinha sido mencionado como modelo. Todos os lugares que eu fui nos últimos 12, o Brasil é modelo para isso, é modelo para aquilo. Óbvio que eu sabia quais eram os problemas do Brasil. Óbvio que eu sabia o que é que também não funcionava. Mas nós tínhamos uma concepção avançada, que é difícil, que estava sendo construído. Agora, o que tivemos foi a não utilização, em nenhum momento, né, do sistema, do ponto de vista da promoção. Então, concordo com sua pergunta, já eu creio que ela é muito importante e responde. Promoção é importante e causa um impacto positivo na pandemia. Causaria, né? Causaria, né? Porque é tão difícil para os países latino-americanos seguir esse caminho da prática real, da promoção da saúde, se levamos tantos anos sabendo que é o que leva a comunidade a uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Olha, você lembra que a gente falou dentro dos componentes, né? E é um componente que é individual e é coletivo ao mesmo tempo. Né? É individual quando Fernando, sabedor de que, por exemplo, o cigarro me faz mal, eu não fumo, não. Eu não fumo. Mas sabedor que o cigarro faz mal, eu continuo fumando. É uma decisão, pessoal. Eu sei. Né?
Da mesma maneira, eu sei que aglomerar, não usar máscara, não tomar nenhum cuidado, me faz correr o risco de contrair, no caso, a virose, né, da pandemia atual, mas poderia ser de qualquer uma doença. Então, eu conheço os riscos, mas eu tenho, eu diria que eu tenho um nível de educação individual elevado, mas mesmo assim, em alguns momentos da minha vida, eu vou desconsiderar tudo isso e vou agir de outra maneira. Então, a gente tem que fazer autocrítica. Então, esse é o nós. Do ponto de vista coletivo mesmo, do ponto de vista coletivo ainda é mais complicado ainda. Porque no ponto de vista coletivo se incorporam coisas fora daquilo que seria o conhecimento ou a evidência científica. Veja o que é que temos hoje. Né? Nós temos evidência científica suficiente para entender um pouco melhor. Não estou dizendo entender completamente, um pouco melhor. Mas entra um conjunto de crenças, muitas vezes coletivas, que dizem assim: olha, se você for para tal lugar, você vai ficar curado. Se tomar tal remédio aí, vai ficar curado. Se você apenas rezar todo dia, vai ficar curado. Tá certo? Então, essas coisas de natureza coletiva, cultural, né, fazem parte também do processo. E a gente tem que entender até para comunicar melhor. Né? Eu acho, viu, Simone, para terminar, tem uma coisa muito importante que nós, da comunidade científica, temos que aprender com lição dessa pandemia. É o tema da comunicação. Nós perdemos a comunicação. Nós perdemos a comunicação, porque qualquer coisa louca, né, a última delas, dizer que a vacina causa HIV. Essa foi. Veja, é uma coisa tão absurda. Não, e veja, não nasce aqui, não, nasce no Reino Unido. Isso nasce, embora com as mesmas orientações de natureza política, mas nasce no Reino Unido. E chega aqui e é replicado. E tem pessoas que chegam para mim para me perguntarem isso. Então, você vê como eu acho que, aí voltando um pouco, olha a educação para a saúde, lá para trás. Daquele menino que está na escola agora. O que é que a gente tem que conversar com ele? O que é que os professores têm que conversar com ele? E os professores, o que é que a gente tem que conversar com os professores? Está entendendo? Porque alguma coisa está passando. E nós, enquanto humanidade, aí eu vou ser um pouco alarmista, enquanto humanidade, pela primeira vez eu percebi que corremos um risco. Nós fomos reprovados. Enquanto humanidade, enquanto coletivo, na luta com uma coisa que a gente já sabia desde a gripe espanhola. Continuamos fazendo o mesmo erro. Se esse vírus é o último, ou vai vir mais, eu não sei. O que eu sei é que nós falhamos. E uma das coisas que eu acho que a nossa comunidade científica tem que concentrar é como podemos resolver isso aí? Como é que a gente pode informar melhor? Mas discutir melhor, deixar entender, dentro da visão da promoção de saúde, como deixar as pessoas co-participantes, elas se sentirem também parte dessa discussão. Responsáveis. Corresponsabilização, e é de todos, não é? Porque eu acho que o maior problema que a gente vive hoje nesse processo de comunicação, a gente não pode promover ou pensar em saúde se a gente não consegue se comunicar, se não consegue ouvir, se não consegue... Isso gera um problema muito grande, e isso dificulta todo o processo de trabalho, toda a qualidade, todo o bem-estar, né, que você tanto cita. E aí tem outra pergunta de Cássia, e a gente vai estar finalizando a nossa apresentação com essa. É muito bom falar com você, viu, Fernanda, em relação a discutir ou dar reflexões sobre essa temática, que é o que a gente trabalha no
dia a dia, não é? Bom dia, como um país com dimensões continentais não saiba diagnosticar hanseníase na atenção primária ou até mesmo na especialidade. Essa até dá para a gente responder, mas vou deixar para Fernando. Bora lá, Fernando. Senão a gente não vai esgotar, não. Olha aí, Cássia, é aquilo que eu falei da formação. Né? Formação. É muito importante ter como prioridade 2 componentes. Né? O que são, né? O que são as morbidades mais comuns na nossa comunidade. Porque essa durante a formação, a gente tem que saber. Então, por exemplo, nós somos um país que ainda tem muita hanseníase, mas muita. É vergonhoso, eu diria até. Tá certo? E é vergonhoso que você olhe para a hanseníase de maneira fragmentada ou não olhe durante a formação. Porque não é importante. Por aquilo que eu disse, formamos o especialista precoce. Eu sou oncologista. Gosto muito da oncologia. Agora, toda vez que eu sou convidado para uma liga de oncologia, né, hoje tem liga de tudo, né, eu começo dizendo, eu sou contra a liga. Aí já causa um impacto. Não, eu vou explicar por quê. Porque o que, a liga faz? Veja, a liga é formada por pessoas que já têm curiosidade no assunto, o que é bom. Curiosidade é excelente. Então, mas eu vou criar esse grupo, se eu não mostrar para ele que existe vida além da oncologia, esse pessoal vai, no segundo ano, só pensar em oncologia. Aí vão ficar muito bons em oncologia. Mas vai chegar, tá certo? Uma doença comum da comunidade. E ele não sabe o que fazer. E ele não sabe dar diagnóstico. Ele não sabe encaminhar. Ele não sabe fazer nada. Agora, pergunta a ele qual é o esquema de quimioterapia para tratar mieloma múltiplo, ele vai saber. Então, veja, e eu não estou dizendo com isso que não é importante, né? Mas ele primeiro tem que ser médico. Primeiro ele tem que ter a capacidade, né, todos nós, de entender a pessoa como um todo e de ser capaz de fazer isso, até mesmo para encaminhar quando não sabe. Né? E não fazer a pessoa perder tempo. Não sabe, tu sabe, eu não vou ficar perdendo tempo. Então, Simone, é uma coisa muito importante. Eu diria que é um defeito congênito da nossa educação. A gente foi progredindo na direção da superespecialização. E a gente tem que repensar a educação no sentido de que as pessoas entendam o que é mais comum, o que é que eles devem, na fase que eles estão passando, saber para poder ajudar a população. Senão, não vai fazer. Eu, mais uma vez, utilizando minhas experiências fora do país, eu cheguei uma vez num hospital, eu fazia residência no Hospital do Câncer, e vi em Londres um estudante de medicina fazendo um exame neurológico que eu só vi o meu professor fazer. E ele fazia o exame neurológico completo. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser igual ao professor de neurologia, mas se você considerar como prioritário, dentro do processo de formação, saber fazer um exame neurológico, se você considerar, como eu acho, prioritário dentro do processo de formação, o indivíduo que sai da universidade tem que ter a condição de dar um diagnóstico de hanseníase. Não interessa para onde ele vai. Se ele vai fazer cirurgia, se ele vai fazer ortopedia, ou se ele vai, pior ainda, para atenção primária, que ele deveria estar vendo isso. Obrigado, hein? Eu falo demais, mas eu me empolguei. É isso mesmo, Fernando. Eu acho que o processo de formação, de fazer trazer as especialidades e cada vez mais, dificultando, inclusive, ver o ser humano como um todo. Né? A gente realmente tem essa dificuldade, e quando você coloca que o pouco ou o normal ou é suficiente, não está bom.
Então, quando você coloca a coparticipação, corresponsabilização nesse processo, para ampliar, né, e dar direito para todo mundo, então eu acho que isso torna muito positivo e essa visão de mundo e de comunidade e de forma coletiva aumenta, né, cada vez. A gente vai ler essa última palestra de Isabel, a pergunta, a palestra reforça nosso compromisso social na formação de recursos em saúde para a população e para maior conscientização. Eu acho que é só uma observação que ela quis colocar. As pessoas estão parabenizando a organização. Vá, Fernando, por Simone, favor. só pegando um pouco o que a Cássia disse. Cássia, já que você tem interesse no compromisso social, existe um trabalho que nós fizemos lá chamado de, eu não gosto, eu vou abrasileirar, contabilidade social, né? Responsabilização social. Então, é uma coisa que começou com a OMS no ano 2000. Nós evoluímos, criamos indicadores para aferir, mensurar o compromisso social das instituições universitárias. Então, eu posso passar depois, Simone, para você divulga, Por favor. tá certo? É bem interessante. Nós já tivemos algumas escolas de saúde avaliadas com isso aí, com esse modelo, e a ideia é essa mesma, compromisso social, é ver o quanto nós, do aparelho formador, estamos, vamos dizer assim, encaixados ou engajados na questão mais social da formação. Perfeito. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer a você pela disponibilidade, a participação e, assim, eu acho que esse evento, esse seminário internacional, com a sua presença, veio a brilhantar mais ainda a nossa proposta, né? A gente pensou com muito carinho. Então, Fernando, eu lhe agradeço muito, né? E pela participação, e a gente fica aguardando esses artigos que você falou que ia mandar para a gente para eu distribuir com o pessoal. Né? Então, muito obrigada. A comissão, em nome da coordenação e da comissão organizadora do 10º Seminário Internacional, agradece de coração a sua presença. Obrigada. Obrigado. É isso. Parabéns.